Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Liberdade do Conhecido. Noite muito clara e estrelada. Não se via uma nuvem no céu. O surdo bramir da cidade vizinha se abatera, e grande era a tranquilidade, não quebrada sequer por um pio de coruja. A lua, em minguante, estava exatamente acima das altas palmeiras, muito quietas, no encantamento do silêncio. Órion já ia bem alto, na parte ocidental do céu, e o Cruzeiro do Sul encimava as colinas. Não havia uma só casa iluminada, e o estreito caminho era deserto e escuro. Repentinamente, de alguma parte dentre as árvores, ouviu-se um som de lamentações. A princípio era um som abafado, produzindo estranha impressão de mistério e terror. Ao aproximarem-se mais, as lamentações se tornaram estridentes e barulhentas, parecendo artificiais. A tristeza não tinha bem a ressonância de autenticidade. Afinal, surgiu, no campo livre, um cortejo de pessoas munidas de lanternas, e as lamentações prosseguiram ainda mais barulhentas. Sobre os ombros transportavam o que, ao pálido luar, parecia ser um defunto. Seguindo lentamente por um caminho que atravessava o terreno livre e virava para a direita, o cortejo tornou a desaparecer entre as árvores. Mais uma vez, houve silêncio completo, aquele estranho silêncio que se manifesta quando a terra dorme e que tem uma qualidade toda peculiar. Não era o silêncio da floresta, do deserto, das paragens remotas, ermas. Tampouco era o silêncio de uma mente desperta. Era o silêncio do labor e do cansaço, da tristeza e do superficial adejar da alegria. Esse silêncio cessaria com a vinda da aurora e retornaria ao chegar de novo a noite. Na manhã seguinte, nosso hospedeiro perguntou: aquele cortejo ontem à noite vos incomodou? Que era aquilo? Quando uma pessoa se acha gravemente doente, chamam um médico, mas, como medida de precaução, levam também um homem que supõem ser capaz de expulsar o mal mortal. Depois de entoar um cantochão sobre o doente e de executar uma porção de coisas fantásticas, o próprio exorcista se deita e toma o aspecto de quem está passando pelos estertores da morte. Depois, atam-no a uma padiola e o conduzem em procissão, com muitas lamentações, para o cemitério ou crematório, deixando-o lá. Pouco depois, seu ajudante desata as cordas e o homem retorna à vida. Torna-se a executar o cantochão perto do doente e, após, todos voltam placidamente às suas casas. Se o doente sara, a mágica foi eficaz. Se não, então é porque o mal era forte demais. O senhor de meia-idade que viera era Sannyasi, asceta religioso que tinha abandonado o mundo. A cabeça rapada tinha por vestimenta apenas uma tanga limpa, cor de açafrão, e empunhava longo cajado que depositou a seu lado, após sentar-se no chão com o desembaraço criado pela longa prática. O corpo era magro e bem disciplinado, ligeiramente reclinado para a frente em atitude de quem escuta, mas o dorso perfeitamente ereto. Homem muito asseado, de rosto limpo e fresco,
e com um ar de dignidade extramundana. Quando falava, erguia os olhos, mas, do contrário, conservava-os baixos. Notava-se nele algo muito agradável e amistoso. Percorrera a pé todo o país, peregrinando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Só caminhava nas horas da manhã e ao entardecer, e não quando o sol era quente. Sendo sannyasi e membro da mais alta casta, não tinha dificuldade em obter comida, pois era recebido com respeito e alimentado com desvelo. Quando, em raras ocasiões, viajava de trem, ia sempre sem bilhete de passagem, pois era um santo, e seu ar o de um homem cujos pensamentos não estão neste mundo. Desde pequeno, sentíamos pouca atração pelo mundo, e quando abandonamos a família, a casa paterna, a propriedade, foi para sempre. Nunca mais voltamos. Foi uma vida árdua, mas agora a mente está bem disciplinada. Ouvimos os instrutores espirituais do norte e do sul. Peregrinamos a diferentes santuários e templos, onde havia santidade e o ensino correto. Buscamos, no silêncio de lugares solitários, longe das moradas humanas, e conhecemos os efeitos benéficos da solidão e da meditação. Testemunhamos as convulsões que nosso país atravessou em anos recentes, a instigação do homem contra o homem, de seita contra seita, a matança e as idas e vindas dos líderes políticos com seus planos e promessas de benefícios, os astutos e os inofensivos, os poderosos e os fracos, os ricos e os pobres, sempre coexistiram e sempre coexistirão, porque tal é a lei do mundo. Calou-se por minutos e depois continuou. Na palestra de uma dessas noites, foi dito que a mente deve estar livre de ideias, conclusões. Por quê? Pode a busca iniciar-se de uma conclusão, de uma coisa já conhecida? A busca não deve iniciar-se em liberdade? Quando há liberdade, há necessidade de busca? A liberdade é o fim da busca. Por certo, a liberdade do conhecido é apenas o começo da busca. A não ser que a mente esteja livre do conhecimento, como experiência e conclusão, não há descobrimento, mas tão só continuação, embora modificada, do que já existia. O passado dita e interpreta a nova experiência, e desse modo fortalece a si mesmo. Pensar partindo de uma conclusão, de uma crença, não é pensar, absolutamente. O passado é o que somos agora, é constituído das coisas que acumulamos, mercê do desejo e suas atividades. Existe a possibilidade de se estar livre do passado? Não existe? Nem o passado, nem o presente é estático, fixo, definitivamente estabelecido. O passado resulta de muitas pressões, influências e experiências em conflito, e ele se torna o presente móvel, que também se vai modificando, transformando, sob a incessante pressão de muitas influências diferentes. A mente é resultado do passado, formada pelo tempo, pelas circunstâncias, por incidentes e experiências baseadas no passado. Mas tudo o que lhe sucede, interior e exteriormente, nela influi. Ela não continua a ser o que era, nem continuará a ser o que é. É sempre assim? Só uma coisa especializada está posta para sempre num molde,
Uma semente de arroz nunca, em circunstância alguma, se tornará um pé de trigo, e a rosa nunca poderá tornar-se palmeira. Mas, felizmente, a mente humana não é especializada e tem sempre a possibilidade de libertar-se do que foi. Ela não tem de ser, necessariamente, escrava da tradição. Mas não se pode com tanta facilidade acabar com o karma. O que se construiu através de muitas vidas não pode ser prontamente quebrado. Por que não? O que foi construído no decorrer de séculos ou ainda ontem pode ser desfeito imediatamente. De que maneira? Pela compreensão dessa cadeia de causa-efeito. Nem causa nem efeito é coisa definitiva, imutável. Isso significaria perpétua escravização e degenerescência. Cada efeito de uma causa está sujeito a muitas influências, internas e externas. Está a modificar-se incessantemente e a se tornar, por sua vez, a causa de outro efeito. Pela compreensão do que está realmente sucedendo, esse processo pode ser detido instantaneamente, e há então liberdade daquilo que foi. Karma não é uma cadeia perpétua, é uma cadeia que pode ser quebrada a qualquer momento. O que ontem foi feito pode ser desfeito hoje. Não há continuidade permanente de coisa alguma. A continuidade pode e deve ser dissolvida pela compreensão de seu processo. Tudo isso pode ser percebido claramente, mas há outro problema para esclarecer. É este. O apego à família e à propriedade desapareceu há muito tempo, mas a mente continua apegada a ideias, a crenças, a visões. Por quê? Foi fácil sacudir o apego às coisas mundanas, mas com as coisas do espírito o caso é diferente. A mente se constitui de pensamento, e o pensamento existe na forma de ideias e crenças. A mente não ousa estar vazia, porque, se ficasse vazia, deixaria de existir. Por isso está apegada a ideias, a esperanças e à sua crença em coisas existentes além dela própria. Dissestes que foi fácil sacudir o apego à família e à propriedade. Por que então não é fácil vos livrardes do apego às ideias e crenças? Não estão presentes os mesmos fatores em ambos os casos? Um homem se apega à família e à propriedade, porque, privado delas, se sente perdido, vazio, sozinho. E é pela mesma razão que a mente está apegada a ideias, visões e crenças. Sim, de fato, estar fisicamente em lugares solitários nenhuma preocupação causa, porque se pode estar só também no meio de uma multidão, mas a mente reluta em se despojar das coisas da mente. Esta relutância é medo, não? O medo é causado não pelo fato de se estar exterior ou interiormente só, porém pela previsão do sentimento de solidão. Tememos não o fato, porém o efeito previsto do fato. A mente prevê e tem medo do que possa acontecer. O medo, então, é sempre do futuro que se prevê e nunca do fato? Não é? Quando há medo ao que foi, esse medo não é do próprio fato, mas de que ele seja descoberto, revelado. E isso, por sua vez, está no futuro. A mente teme, não o desconhecido, porém a perda do conhecido. Não há medo ao passado.
O medo é causado pelo pensamento nos possíveis efeitos desse passado. A pessoa tem medo da solidão interior, do sentimento de vazio, que poderá surgir se a mente já nada tiver a que se apegar. Por isso existe o apego a uma ideologia, uma crença, o qual impede a compreensão do que é. Isso também está claro. E não deve a mente estar só, vazia, não deve ficar intacta do passado, do coletivo e da influência de nosso próprio desejo? Isto ainda é preciso descobrir.